Você começa o dia com oração ou sem oração? Filipenses capítulo 4, versículos 4 a 9. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Muita gente que começa o dia sem oração, o fazem porque desconhecem o verdadeiro valor da oração. Então, podemos, através da Bíblia Sagrada, descobrir o valor da oração. E como reconhecer o valor da oração através da Bíblia Sagrada? É reconhecer que a oração promove uma estreita comunhão com Deus. É um meio pelo qual nos comunicamos com Deus, da maneira como dizemos que pela Bíblia aberta, Deus fala conosco. Por meio da oração, nós falamos com Deus. E a oração é um meio que estreita essa comunhão com Deus. O crente estabelece e desenvolve um relacionamento mais profundo com Deus. E Deus é onisciente. Todavia, o cristão deve ser explícito e detalhado em suas orações, como acabamos de ler. O apóstolo Paulo declara que nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Por que meio? Pela oração e súplicas com ação de graças. O que significa que nós, à medida que pedimos e alcançamos de Deus algo, nós nos lembramos de agradecer-lhe pelas bênçãos recebidas. Então, através da oração, o crente coloca aos pés de Deus suas fragilidades, suas dores, tristezas, ansiedades, angústias, e quero dizer ao prezado ouvinte que Deus deseja ouvir-nos a fim de agir em nosso favor. E esta oração, então, quando respondida, como dissemos, ela propicia uma oportunidade para agradecermos a Deus. Como disse o salmista, bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então, uma vida de constante oração, associada ao conhecimento e à observância das Santas Escrituras, conduz o crente
a um viver de gozo, gratidão constantes, descoberta das grandezas e riquezas de Deus. E temos então o reconhecimento do valor da oração na própria atitude e ensino do Senhor Jesus Cristo. O valor da oração está em sua vida constante como elemento vital e imprescindível. Então, nós temos que a oração no Espírito é parte da armadura de Deus para o cristão na sua luta contra o diabo. E o crente deve estar consciente da proximidade de um Deus que é pessoal e almeja se comunicar com os seus adoradores através da oração. E como dissemos, a vida de Cristo exemplifica essa atitude de constante oração. Às vésperas de sua morte no Calvário, Jesus confortou e revigorou seus discípulos com a promessa de que suas orações seriam respondidas, direcionadas ao Pai em seu nome. Em João 14, versículos 13 e 14, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo concederei. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu vou-lo darei. Então o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, tinha necessidade de orar porque reconhecia a importância da comunhão com o seu Pai celestial. E os seus discípulos, ao verem tal exemplo, sentiram a mesma necessidade. E o que fizeram? Chegaram assim ao Senhor Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Está em Lucas, capítulo 11, versículo 1. E após a morte e ascensão de Cristo, os discípulos passariam a contar com a ajuda do Espírito Santo. Jesus falou que os seus discípulos não ficariam órfãos, não ficariam abandonados na sua volta para o Pai, mas ele disse em João 14, 16 e 17, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Então Jesus está aqui falando de que alguém igual a ele retornaria para ficar, ou viria para ficar no seu lugar, quando ele subisse de retorno ao Pai. E então este alguém seria pessoa igual a ele, e que estaria pronto para nos ajudar, para nos ensinar todas as coisas. No versículo 27 do mesmo capítulo de João, nós lemos o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. E por que poderiam desfrutar dessa paz permanente de Jesus? Porque estaria com eles a pessoa do Espírito Santo. Então, essas são bênçãos que alcançamos do Pai Celestial quando nos chegamos a Ele em oração. Agora, como dissemos a respeito do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na vida de um crente é muito importante. E ele atua da seguinte maneira em nossa vida. Primeiro, o Espírito Santo é intercessor. O Filho de Deus nunca está sozinho quando ora. Há alguém nomeado, como dissemos, pelo Senhor para ajudarmos.
E este alguém é o Espírito Santo, prometido por Jesus no versículo 16. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, a maior segurança que o crente possui é saber que a sua oração é orientada na dependência do Espírito Santo. Além disso, o Espírito Santo também nos ajuda, socorrendo-nos quando oramos. Ele junta-se a nós em nossas intercessões, a fim de moldar a oração que não pode ser compreendida pelo entendimento humano. E é isso que nós lemos na Bíblia, da mesma maneira que Jesus intercede por nós lá no céu, conforme nós lemos na Bíblia Sagrada, no capítulo 8 e versículo 34 da carta aos Romanos, está escrito o seguinte: pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E da mesma forma, o Espírito Santo, que conhece todas as nossas necessidades, intercede também por nós, como lemos no versículo 27 da mesma epístola. Diz o texto: aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então nós temos a ajuda do Espírito Santo na intercessão. Na intercessão, o Espírito Santo nos socorre, e mais ainda, o Espírito Santo habita no crente. Ser habitação do Espírito Santo significa que Deus está presente na vida do cristão, mantendo uma relação pessoal com Ele. E a Bíblia nos diz, em 1 Coríntios, capítulo 6, e versículo 19, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É verdade que muitos não sabem disso, mas é o que está escrito no versículo 19 do capítulo 6 de 1 Coríntios. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você ignora isso, meu prezado ouvinte? Que o nosso coração pode ser ocupado por duas pessoas. Ou o Espírito Santo ocupa o coração, e esse coração, tomado pelo Espírito Santo, impede a presença de qualquer espírito demoníaco. Ou às vezes o coração do homem se torna como uma possessão, como diz a Bíblia a respeito do gadareno. Ele estava possesso, ninguém o suportava, dormia nos sepulcros, andava de um lado para outro uivando, prendiam-no, mas ele quebrava os grilhões. Quando Jesus falou com ele: qual é o teu nome? Ele disse: possessão, porque somos muitos. Foi libertado completamente pelo Senhor Jesus Cristo e tornou-se uma nova criatura. E é isso que o Espírito Santo quer fazer em nossos corações, quer fazer habitação. E nesse sentido, o Consolador torna a oração adequada à vontade de Deus. Ele conhece todas as nossas necessidades, anseios, pensamentos, falhas, sentimentos, desejos, frustrações e intenções, e diz o texto de uma maneira tão enfática que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis diante de Deus, ele intercede por nós. Vou ler Romanos 8, 26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas,
porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa palavra significa que às vezes não temos expressão em nossos lábios, mas damos aquele gemido em nosso íntimo, e o Espírito Santo conhece, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E concluindo, nós dizemos: de que maneira você costuma se aproximar de Deus? Você perguntará: há maneiras próprias? Sim. Você deve se apresentar diante de Deus reverentemente. Você deve se apresentar diante de Deus na oração honestamente. E você deve se apresentar diante de Deus em oração confiantemente. E talvez você pergunte: pode explicar isso? Então, quando dizemos reverentemente, é necessário o crente dirigir-se a Deus de modo respeitoso. Só Deus é digno de toda honra, glória e louvor. Ele é único, eterno, supremo, majestoso, todo-poderoso, santo, justo e amoroso. E a reverência voluntária a Deus e o seu santo temor em nós sufocam o orgulho, que é tão comum no homem e muitas vezes encontra-se disfarçado externamente nele, mas latente em seu interior. Segundo, honestamente, quando o crente convicto pelo Espírito Santo e segundo a palavra de Deus, arrependido, confessa seus pecados, erros, faltas, fraquezas, impedimentos, são removidos para Deus agir em nosso coração. Quando abrimos o Salmo 51, Davi, consciente do seu erro, ele clama a Deus dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Eu pergunto a você, meu prezado ouvinte, meu prezado irmão, você já se dirigiu a Deus usando essa palavra? Tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. É assim que você honestamente confessa a Deus o erro. E como diz Provérbios, aquele que confessa e abandona alcança misericórdia. Então cada um de nós deve fazer constantes avaliações da nossa obediência à vontade de Deus. E dessa atitude dependem as respostas às nossas orações. E concluindo então, confiantemente, todo crente necessita aproximar-se com fé do altar da oração e crer que Deus é galardoador dos que o buscam. É o que eu tenho repetido quase sempre em todas as nossas orações. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é recompensador, galardoador das pessoas que o buscam. Você começa o dia com oração ou sem oração? Não esqueça de reservar alguns minutos antes de sair para a sua lide, para o seu trabalho, de passar em comunhão com Deus. A oração, estreita comunhão com Deus, a oração nos dá a oportunidade para agradecer a Deus
pelo que recebemos dele, e o reconhecimento do valor da oração encontramos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então se aproxime de Deus reverentemente, honestamente, confiantemente. Deus existe e Ele responde à oração dos que o buscam. Amém.